Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal, vamos prosseguindo com o nosso curso, esta série sobre demonologia, que tem como título geral O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos. Desde já, curta, compartilhe e se inscreva neste canal. E se tem alguma questão, uma dúvida sobre esta temática, deixe nos comentários. Este vídeo em particular tem como título Espírito dos Mortos ou Demônio Disfarçado. Bem, vivemos numa cultura marcada por crenças espíritas. E aqui eu não estou me referindo a uma religião propriamente dita, mas a crenças de cunho espírita, mesmo no meio cristão, seja católico ou protestante, há muitas ideias que têm por base um tipo de espiritismo. Por exemplo, a ideia de almas penadas, almas que ficam vagando neste mundo, almas que podem aparecer e se comunicar com alguém, espíritos que permanecem às vezes num lugar e causam barulhos, assombram uma casa, pessoas que às vezes buscam contato com seus entes queridos, né? Buscam se comunicar com os mortos. Isso faz parte muito forte na cultura do nosso país. E aí surge uma questão. Os mortos, de fato, podem se comunicar? Eles aparecem? Eles podem ser invocados? Para muitos pregadores e exorcistas, tudo isso não é senão um engano do demônio. Seria o demônio que se manifesta em sessões, por exemplo, do espiritismo, disfarçando-se de um espírito de um ente querido, né? Ou quando aparece um fantasma, por exemplo, uma alma, poderia acontecer de ser um demônio disfarçado. No entanto, alguns exorcistas afirmam a possibilidade de alguém ser possuído não por um demônio, mas por uma alma penada, pela alma de um condenado. Isso também aparece, né? Como também existe uma crença no meio católico, por exemplo, e ressaltada por pregadores exorcistas, de que existem almas do purgatório que também, por vezes, aparecem a alguém. Vejamos a afirmação de um famoso exorcista sobre estas coisas. Então, Padre Fortea, que foi exorcista, escreveu um livro chamado Summa Demoníaca. Na questão 114 do seu livro, ele coloca a pergunta: as almas dos condenados podem possuir? E aí ele responde: sim, na minha opinião, as almas dos condenados podem possuir de forma exatamente igual que um demônio. E aqui chama atenção para um dado. É importante dizer que Padre Fortea diz, na minha opinião, é uma opinião pessoal dele, porque a igreja não ensina isso. Essa ideia de que uma alma de um condenado, uma alma que está no inferno, pode possuir alguém, é uma opinião pessoal do Padre Fortea. De novo digo, não é doutrina da igreja. Mas ele continua dizendo, algumas pessoas em transe insistem durante as sessões de exorcismo que não são demônios, mas sim falecidos. Então, ele diz, existem sessões de exorcismo e o exorcista pergunta, né, quem és? E ao invés de aquela suposta entidade que está possuindo a pessoa que está em transe dizer, né, eu sou o Satã, eu sou um demônio, eu sou Lúcifer, diz, eu sou um espírito de uma alma, de um condenado, por exemplo, né? Então, a pergunta que se faz em alguns exorcistas é se não estão mentindo. Por isso é uma questão debatida entre os exorcistas, porque fica uma questão. Então, a pessoa está lá, o exorcista pergunta, né, quem que está ali possuindo a pessoa, e o possuído, né, a entidade diz através do possuído ser um espírito de um condenado. Será que isso é verdade ou será que não é um demônio mentindo, dizendo que é um espírito? Como saber, né? Então, é uma questão debatida entre os exorcistas. Alguns exorcistas vão dizer que são demônios que estão mentindo. Outros vão dizer que não, que de fato existem espíritos de condenados que possuem alguém, como é a opinião do Padre Fortea. E qual é o seu argumento?
Ele diz assim: no entanto, por mais que se lhes ordene no nome de Jesus que digam a verdade, não cedem nessa afirmação. Cederão em tudo, beijarão a cruz, aclamarão a Deus, mas não cederão na afirmação inicial de que não são demônios, mas pessoas humanas condenadas ao inferno. Se obedecem em tudo, mas se mantêm firmes só em tal afirmação, é um indício mais que razoável para acreditar que dizem a verdade. Então aqui Padre Forté está dizendo, bem, o exorcista está lá diante do possuído e pergunta, né, quem que está possuindo aquela pessoa. E aí, através do possuído, a entidade diz que é um espírito do morto. Em nome de Jesus, né, diga quem és. Sou um espírito de um condenado. Em nome de Jesus, né, diga a verdade. Sou um espírito de um condenado. E aí a reflexão do Padre Fortea é, como Jesus, o nome de Jesus obriga o demônio a dizer a verdade, ele afirmando ser um espírito de um morto e não um demônio, então, de fato, aquilo é verdade. Porque o nome de Jesus obriga aquela entidade a dizer a verdade. E aí o Padre Forté acredita que aquela pessoa que está em transe, dizendo ser um espírito de um morto, de um condenado que está possuindo ela, aquilo é verdade. Agora, isso é lamentável. Isso não é argumento algum. A pessoa primeiro está em transe. Tudo que ela diz em transe é difícil mensurar a veracidade. Ela está em transe, né? Nada implica que ela esteja dizendo a verdade. Ela acredita estar possuída por um espírito. Se ela acredita nisso, ela vai dizer isso. Agora, é lamentável porque esses exorcistas geralmente não fazem uma avaliação criteriosa para saber se isso é verdade. Ah, é um espírito de um morto? Que morto? Que nasceu aonde? Que morreu quando? Quem são os seus familiares? Traga dados precisos para se poder de fato identificar este suposto espírito. Geralmente isso não é feito. Simplesmente se acredita e pronto. Mas ainda assim, que o suposto espírito trouxesse alguma informação oculta, a gente teria que colocar outros critérios para saber se isso poderia ou não ser verdade, né? Porque existem fenômenos psíquicos e parapsicológicos que poderiam explicar determinadas afirmações que este suposto espírito poderia fazer. Mas isso a gente vai tratar mais à frente. O fato é que aqui a fala do Padre Fortea não tem fundamento algum. Não tem fundamento algum. Não traz critério algum para determinar se aquilo que está sendo dito em transe por uma pessoa é verdade. A pessoa está em transe. Ela diz o que ela quiser. E depois fica uma outra questão, porque o Padre Fortea diz, o nome de Jesus obriga a entidade a dizer a verdade. Então, se diz que é um espírito do morto, ele acredita que é um espírito do morto. Ora, mas o exorcista no nome de Jesus pede para a entidade sair e não sai. Existem exorcismos que duram anos e anos e anos. Não faz sentido algum isso. Não faz o menor sentido, né? Então, é lamentável perceber afirmações como essas que não são senão pura crendices e que não tem critério algum, né, para poder de fato se afirmar algo como isso. Isso é tão somente uma crendice e não é doutrina da igreja. É preciso dizer bem claro. A igreja não ensina que espírito de morto pode possuir alguém. Não ensina. Nem a Bíblia, né, e nem o magistério da igreja. Padre Fortea, ainda em seu livro, na questão 147, coloca a pergunta: os fantasmas existem? E ele responde: uma vez que distinguimos bem possessão e infestação, aparece um terceiro fenômeno diferente dos outros dois, os fantasmas. Os fantasmas são aparições de pessoas que estão no purgatório. Prova? Nenhuma. Só porque o espírito diz, de novo, não prova nada. As características desse aparecimento são sempre as mesmas e muito diferente da infestação. Então, as características desse fenômeno, né? A alma aparece com a forma humana, não diz nada, surge com aparência terrível, nunca move objeto nem produz ruído. Quando aparece, fica olhando com cara de poucos amigos e depois desaparece sem mais nem menos. Então, ela simplesmente aparece, não move nada, não produz nenhum fenômeno físico, né? Só aparece e some. Como saber que não se trata de uma alucinação? Não tem nenhum critério que o Padre Fortea apresenta para distinguir se tudo isso não é pura alucinação. Ele continua dizendo: não sabemos que não é um demônio,
Sabemos que não é um demônio porque o fenômeno nunca vai além e desaparece se são rezadas missas e oração pela alma. Essas aparições são um modo de chamar a atenção para que se reze por essa alma. Então, ele acredita que essa aparição não é um demônio, porque aparece e some. Se fosse um demônio, talvez ficaria ali, né, mais tempo. É o único critério que ele dá, mas que não é critério algum. Tudo isso pode ser mera alucinação. E depois, essa ideia de que almas do purgatório aparecem para chamar a atenção para que se reze missa por elas, isso não tem base nenhuma também na doutrina da igreja. Isso não faz parte da doutrina da igreja. Isso é crendice popular, tão somente. Né? Porque pessoas viram coisas, não se sabia explicar em tempos antigos, achavam que de fato eram almas do purgatório e isso ficou. Né? Porque eram crenças populares. Mas sabemos que provavelmente boa parte desses fenômenos são alucinação e por vezes acompanhado de algum fenômeno psíquico paranormal, parapsicológico, tão somente. Né? Isso a gente pode aprofundar mais adiante. Próprio padre Gabriele Amorfi, muito conhecido, né, como exorcista, compartilha a ideia de que almas penadas podem possuir alguém. Inclusive, num dos seus livros, ele conta um caso no qual atendeu à confissão de um espírito de um morto, o que é absurdo. Comentamos o livro do padre Gabriele Amorfi num vídeo anterior, inclusive este caso, né? O que é um absurdo. Como já tratamos disso, e quem quiser pode voltar num vídeo específico sobre o padre Gabriele Amorfi, vamos tratar vários dos seus pensamentos, das suas falas, inclusive esta de almas penadas e o fato de ele atender à confissão de um espírito de morto, que é absurdo e contraria o ensino da igreja, inclusive, né? O que ensina a igreja? Em nenhum lugar a igreja ensina que espíritos de mortos podem ficar vagando. Essa ideia de alma penada não é bíblica e não é parte da doutrina da igreja. Muito menos a igreja ensina que espíritos de mortos podem possuir alguém e que podem se comunicar. A igreja não ensina isso. Também a igreja não ensina que estes supostos espíritos que aparecem são, na verdade, demônios disfarçados. A igreja não ensina isso. Tudo isso é crendice, cultura popular, crença que vem de tempos em que não se sabiam explicar alguns fenômenos e se atribuíam, ora demônio, ora espírito, né, dependendo da crença em uma coisa ou outra, ou dizendo aquilo que aparece como sendo espírito não é senão um demônio disfarçado. Mas são fenômenos que não se sabiam explicar e que entrou na crença popular, mas a igreja não ensina nada com relação a isso, ok? A escritura tão somente condena evocar os mortos, como Deuteronômio 18, 10, 13. Né? E muitas vezes, seja a escritura, ou mais o próprio magistério da igreja entende que em boa parte desses fenômenos o que há não é senão superstição, fraude e ilusão. Vamos comentar mais sobre isso mais à frente. No entanto, aparece um caso na Sagrada Escritura que é interessante e nos faz colocar uma questão. O caso no qual Saul vai a uma médium para consultar o espírito de Samuel. Ali, de fato, o espírito de Samuel se comunicou e, nesse sentido, a Escritura provaria que é possível um espírito do morto se comunicar? Ou ali o que aconteceu foi uma artimanha do demônio? O demônio é que se fingiu, se disfarçou como sendo o espírito de Samuel para falar com Saul? Ou tudo não foi uma fraude, uma ilusão? Vamos olhar para a Escritura lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28. O texto diz, e vou ler o texto na íntegra. Samuel tinha falecido, e todo Israel o chorara. Tinham-no sepultado em Ramá, sua cidade. E Saul expulsara da terra os necromantes. Necromantes são médiuns que consultam os mortos. Então, Saul expulsou os necromantes, os feiticeiros e os adivinhos. Os filisteus, inimigos, de Israel, mobilizados, vieram acampar em Sunã, enquanto Saul ajuntava os israelitas acampado em Gelboé. Ao ver o acampamento dos filisteus,
Saul inquietou-se e teve grande medo. Então está lá Saul, né, com os seus, né, exércitos diante dos inimigos, os filisteus. Né? E então o texto diz que Saul consultou o Senhor, o qual não lhe respondeu nem por sonho, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Então Saul está com medo diante desta batalha que se aproxima. Ele procura, né, uma resposta de Deus, né, uma previsão da parte de Deus, e não acontece nada. É puro silêncio. Então o rei disse aos seus servos, Saul, né, procurai-me uma necromante, ou seja, uma médium, para que eu a consulte. Há uma em Endor, respondeu-lhe. E Saul disfarçou-se, tomou outras vestes, se colocou a caminho com 2 homens. Chegaram à noite à casa dessa mulher, que era uma médium. E Saul disse-lhe, predize-me o futuro, evocando um morto. Faze-me vir aquele que eu te designar. Então, Saul pede, né, para que seja evocado um morto, o espírito do morto, para predizer-lhe o futuro. Respondeu-lhe a mulher, tu bem sabes o que fez Saul. Ela não sabe que é Saul que está ali porque ele estava disfarçado. Como expulsou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que me armas ciladas para matar-me? Então ela diz, eu não posso, né, evocar os mortos porque está proibido. Saul, porém, jurou-lhe pelo Senhor. Por Deus, disse ele, não te acontecerá mal algum por causa disso. Então que ela poderia fazer ali a sessão. Disse-lhe então a mulher, a quem evocarei? Evoca-me Saul, diz aquela pessoa. E a mulher, tendo visto Samuel, evoca-me Samuel, né? Saul pediu, a quem evocarei? Evoca-me Samuel. Saul pede. E a mulher, tendo visto Samuel, soltou um grande grito. Por que me enganaste? Disse ela ao rei, tu és Saul. Então a mulher percebe de alguma forma que é Saul que está diante dela. Ah, isso foi o espírito que disse para a mulher, ela não sabia, que pode ter várias explicações naturais, ela perceber, né, que é Saul que está querendo evocar Samuel. Né? Então, tu és Saul, diz a mulher, não temas, que vês? A mulher diz, né, vejo um Deus que sobe da terra. Qual é o seu aspecto? É um ancião envolto num manto. Saul compreendeu que era Samuel e prostrou-se com o rosto por terra. Samuel disse ao rei, por que me incomodaste, fazendo-me subir aqui? Estou em grande angústia, disse o rei. Os filisteus atacam-me e Deus se retirou de mim, não me respondendo mais, nem por profetas, nem por sonhos. Chamei-te para que me indiques o que devo fazer. Então, supostamente, Saul começa a conversar com o espírito de Samuel através da médium, através da mulher. Né? E ele quer saber o que ele deve fazer. Samuel disse-lhe, por que me consultas, uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? Então, supostamente Samuel está dizendo, né, que Deus não está mais com Saul. Isso não era novidade. Que Saul estava desagradando a Deus e que mesmo o povo entendia que Deus não estava mais com Saul, e Saul já sente inveja de Davi, ou seja, havia uma grande confusão, isso não era segredo. Então, supostamente, Samuel está dizendo, né, porque me consultas, o Senhor se retirou de ti, fez o Senhor como tinha anunciado pela minha boca. Ele tira a realeza de tua mão para dá-la a outro, a Davi. Ou seja, próprio Samuel já havia alertado Saul, né? Não obedecestes à voz do Senhor e não fizeste sentir a Amaleque o fogo de sua cólera, eis porque o Senhor te trata hoje assim. E mais, o Senhor vai entregar Israel juntamente contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará aos filisteus o acampamento de Israel. Saul, atemorizado com as palavras de Samuel, caiu estendido por terra, pois estava extenuado, nada tendo comido todo aquele dia e toda aquela noite. Essa é a passagem. E o que nós temos aqui? Né? Será que de fato o espírito de Samuel apareceu e se comunicou com Saul? Olhemos com atenção. A mulher, a médium, diz: vejo um Deus que sobe da terra. Qual é o seu aspecto? Pergunta Saul. Um ancião envolto num manto. Ora, isso não prova nada. É óbvio que Samuel era um ancião, mas não tem uma prova de fato, isso é genérico.
E o texto diz: Saul compreendeu que era Samuel. Saul não vê nada, ele compreendeu que era Samuel por aquilo que a mulher dizia, que viu, né, viu um ancião envolto num manto. E Saul simplesmente acreditou, sem ver nada. O fim do texto diz que ele estava exausto, pois não tinha comido. Então veja, Saul não tinha comido, estava exausto, estava desesperado e com angústia, provavelmente psicologicamente abalado, suscetível de crer em qualquer coisa. Qualquer coisa. Então aquela mulher diz que está vendo algo, vê, né, um ancião envolto num manto, como que um Deus subindo da terra. É de fato o espírito de Samuel. Que diz nenhuma novidade, né? Que Deus não estava com Saul, porque Saul tinha desagradado a Deus e que ele ia perder a guerra. Não precisava ser um grande profeta para perceber que Saul iria perder. Saul já estava com medo, né? O suposto espírito predisse algumas coisas, mas que não ocorreu exatamente como foi predito. A profecia do suposto espírito para Saul era: o Senhor te entregará também a Israel, contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Então, Saul e os seus filhos, junto com Israel, seriam entregues aos filisteus, eles perderiam a guerra, e Saul e os filhos seriam entregues ao Senhor, ou seja, morreriam. Essa profecia não se cumpriu na íntegra. Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus. Ele tirou a própria vida e o seu corpo foi recolhido no campo de batalha pelos moradores de Jabes Gileade. E não foram todos os seus filhos que morreram, somente 3 deles morreram. Então, a profecia não se cumpriu conforme o Espírito tinha dito. Tinha dito algo que parecia evidente, que iriam perder, que portanto provavelmente todos morreriam, mas Saul tirou a própria vida e nem todos os filhos de Saul morreram nessa batalha, né? De Samuel, diz a Escritura, o Senhor era com ele e nenhuma de suas palavras deixou cair por terra. Então se vê que se fosse o espírito de Samuel, segundo a Escritura, não falharia. Mas ali falhou, não disse nada de demais, não previu nada que era tão difícil de ser previsto e ainda no que preveu, nos detalhes, errou, né? Então tudo pode ser explicado como um fenômeno natural, né? A mulher provavelmente sabia, né, da situação que Saul já enfrentava. Essa batalha era iminente que perderia, então não precisava de algo sobrenatural para se prever tudo isso. Então é claro, portanto, que não foi Samuel quem se manifestou. Tudo não passou ou de uma fraude daquela mulher, ou de um fenômeno psíquico e psicológico, sobretudo diante do estado psíquico e psicológico no qual Saul estava e queria acreditar em qualquer coisa. É interessante que a Escritura não está confirmando que o espírito de Samuel apareceu. Está contando um fato, no qual a mulher diz que vê alguma coisa e Saul acredita que é o espírito de Samuel, mas a Escritura mesmo não diz que é o espírito de Samuel que está se manifestando. Não. Pelo visto, não era. Tudo não passou de uma fraude ou de um fenômeno psíquico e psicológico, né? O próprio Saul não está vendo nada, está só acreditando no que aquela mulher está dizendo. Também é interessante que a Escritura não diz que o que aconteceu ali foi o demônio que se disfarçou do espírito de Samuel para enganar Saul. Também não diz isso. Não se trata senão de um fato, né, no qual acreditava-se, sobretudo Saul, que iria consultar o espírito de Samuel. Aquela mulher diz que vê alguma coisa e começa a dizer, mas provavelmente fraude ou fenômeno psíquico, psicológico, parapsicológico. Então, o fato é que a Escritura em nenhum lugar ensina que os espíritos podem se comunicar de fato através de alguém. A Escritura condena, né, evocar os espíritos dos mortos. Mas também é fato que a Escritura em nenhum lugar ensina que supostos espíritos que por vezes possam aparecer seriam demônios disfarçados de espíritos. Também a Escritura não diz nada sobre isso. Às vezes se usa o texto de 2 Coríntios 11:14 para se supor isso. O texto diz:
E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então se usa esse texto para dizer, tá vendo? Satanás pode se transformar em anjo de luz, em espírito de um morto para enganar alguém. Mas ora, o texto não diz que Satanás pode se disfarçar de espírito de mortos. Fala de anjo de luz. Falar que Satanás pode se transformar em espírito de morto para enganar alguém é ir além do que o texto está dizendo. Né? O texto não diz isso. O texto é tão somente uma metáfora. Basta lê-lo inteiro. Veja, o texto diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui o texto está falando de pessoas que se fingem de boas, falsos apóstolos que se fingem de apóstolo de Cristo. Né? O texto está falando de pessoas concretas que fingem ser aquilo que não são. E aí se fala, mas também Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Talvez era uma crença da época, o texto funciona como uma metáfora, porque nós não vamos ver em nenhum lugar a Escritura mostrar Satanás se transformando em anjo de luz. Onde tem isso na Escritura? Não tem. É uma metáfora para falar de pessoas, mas que se fingem de pessoas boas. Então, somente isso. Né? Usar esse texto para justificar que o demônio pode se transformar, se disfarçar em espírito de mortos para enganar alguém, é ir além daquilo que a Escritura está dizendo, porque não está ensinando isso. Certo? Bem, também contribuiu para a ideia de que espíritos dos mortos, seja em sessões de espiritismo ou que de repente apareceria alguém, não seria senão um demônio disfarçado, contribuiu para essa ideia uma tradução errada do Salmo 95, versículo 5, do qual a gente já tratou, né, em vídeos anteriores. O texto diz: os deuses dos pagãos são demônios. Com isso se entende que as entidades das outras religiões seriam demônios. Então, as entidades que se manifestariam numa sessão espírita seriam demônios. Então, supostas aparições, fenômenos de espíritos de mortos não seriam senão manifestações demoníacas. E se diz isso a partir desse texto, também indo além do que o texto está dizendo. Ainda mais se a gente tem presente a tradução correta deste texto. Os demônios dos pagãos são nada. O texto está dizendo que essas entidades não existem. É isso que o texto está dizendo. Por isso, querer biblicamente justificar que são demônios que agem em outras religiões e sessões de espiritismo, por exemplo, é um erro, tá? Não podemos biblicamente dizer isso. Podemos não compactuar com algumas práticas de outras religiões, entender que é um pecado o cristão buscar evocar outras entidades, ponto. Agora dizer que o que se manifesta ali é do demônio e que por isso essas religiões são do demônio, isso não é bíblico, né, e nem cristão. É preciso tomar cuidado com relação a isso. Simplesmente não acreditamos que tais entidades existem. Não acreditamos que essas entidades sejam reais. Não acreditamos que sejam espíritos dos mortos de fato que agem nestas sessões. Ah, então são demônios? Não. São fenômenos, são truques às vezes, infelizmente é preciso dizer isso, houve muito truque com relação a isso, ou fenômenos psíquicos, psicológicos que não se sabem explicar e se atribuem a entidades e por aí vai, nada mais além do que isso. Mais à frente vamos tratar um pouco sobre isso. Bem, fica então a questão, mas os mortos se comunicam? Seria uma artimanha do demônio? Ou fraudes e fenômenos psíquicos e parapsicológicos? Para entrar um pouco nessa questão, vou tratar aqui de um fato muito conhecido. Né? Antes dizendo, né, boa parte de supostas mensagens dos espíritos dos mortos são bem genéricas. Né? Estou bem, no lugar de luz, né, fique em paz. Qualquer pessoa pode escrever. Outras vezes nós temos alguns truques e outras vezes fenômenos psíquicos, paranormais, parapsicológicos. Mas vamos, por exemplo, abordar o caso das chamadas Irmãs Fox. Né? O que aconteceu com elas
vai ser a base do boom do desenvolvimento do movimento espírita, que vai dar origem a várias religiões espíritas, se assim a gente pode dizer, porque existem vários tipos de espiritismo, não um só. Mas aconteceu em Hydesville, condado de Wayne, estado de Nova York, né? John Fox e sua esposa e 3 filhas se instalam numa casa que pertenceu ao casal Weckman e antes a uma família chamada Família Bell, né? Então, vão começar a acontecer barulhos estranhos nessa casa, ligados às filhas, Leah, de 23 anos, Margaret, de 15 e, sobretudo, Kate Fox, de 12 anos, as 3 filhas deste casal. Então, numa noite de fevereiro de 1848, começam barulhos na casa. Kate, caçoando, desafia: Senhor perna de pau, faça como eu. E ela bate palmas, e o barulho misterioso imita as palmas. Conte 1, 2, 3. Esse imitava por barulhos, né, os números. Então, conte 1, um barulho. 2, fazia 2 barulhos. 3 barulhos. A senhora Fox, a mãe, né, muito crédula, se espantou. Pediu que contasse até 10 e por aí vai. E os barulhos aconteciam. E tudo aquilo impressionou. Em seguida, a senhora Fox perguntou a idade de cada uma das crianças e para cada uma soava as pancadas de acordo com a idade delas, né? E aí a pergunta: é um ser vivo? Se sim, dê 2 golpes. Nenhuma resposta. Homem ou mulher? Nenhuma resposta. É uma alma? 2 golpes. É uma alma do inferno? 2 golpes, 2 barulhos. E aí o espanto, né? É uma alma que está se comunicando. Nascia assim o primeiro código do espiritismo, né? Um meio pelo qual se comunicava com os mortos. Então, para dizer não, uma batida; para dizer sim, né? 2 batidas. Depois, para cada batida, a letra do alfabeto, né? Então, uma batida a letra A, 2 a letra B, assim por diante. E ia se formando palavras e assim supostamente se comunicava com espíritos. Seria, de fato, comunicação com os espíritos dos mortos? Seria comunicação com demônios que estariam enganando as pessoas? Seria truque ou fenômenos psíquicos e parapsicológicos? Com relação a este caso, né, das chamadas irmãs Fox, o suposto espírito que estava ali informou que era um viajante de comércio, chamado Charles Rosma, né? Então, por meio destes barulhos e linkando, né, sim, tantas batidas, não tantas batidas, e para cada batida um número de batida, uma letra específica do alfabeto, foi se comunicando e chegou-se, né, a que esse espírito se chamava Charles Rosma, que tinha sido assassinado pelo Sr. Bell quando dormia naquela casa 5 anos atrás, e que estaria enterrado, né, no sótão ali da casa, né, e que tinha deixado viúva e 5 filhos em Chicago. Né? Então, esse fenômeno que aconteceu ali. Bem, o fato é que no sótão não se encontrou por primeiro nada, né? Tentou se vasculhar, né, a casa, se encontrar o corpo desse Charles Rosman, nunca se encontrou. Posteriormente, muito tempo depois, encontraram maxilar, cabelos, mas nunca se verificou, né, inclusive se era humano, de quem era, nada. Né? O fato é que nunca foi encontrado o cadáver desse tal Charles Rosman, como também nunca se encontrou a identidade deste homem, né? A sua esposa viúva, os filhos, nunca, onde viveu, onde morou, prova de que ele existiu, nenhuma. Não há prova nenhuma de que essa pessoa tenha sequer existido. Muitas pessoas começaram a ir, no entanto, à casa das irmãs Fox para ouvir esses barulhos misteriosos e começou-se a realizar-se sessões para se comunicar com espíritos. As irmãs, a família, foram acusadas de estarem possuídas pelo demônio pela igreja que elas frequentavam, era a igreja metodista. Com isso, elas acabaram se mudando para Rochester, né, outra localidade, e muitas pessoas iam às suas casas, sentavam-se à mesa, se produziam esses barulhos, realizava-se essas comunicações com o além.
Isso se tornou um boom, começou a se espalhar, outras pessoas começaram a fazer, e foi nascendo o movimento espiritualista ou movimento espiritista, onde vai nascer diversos ramos, né, de espiritismo. Para nós o mais famoso é o kardecismo, mas existem vários outros tipos de espiritismo com doutrinas, crenças diferentes, mas esse não é o tema aqui. Bem, era o espírito que se comunicava, era o demônio que enganava, ou era truque e fraude? Em 1888, na edição de 24 de setembro, o jornal New York Herald publicou uma retratação de Margaret Fox afirmando que tudo era truque. A 10 de outubro se publicou o comentário de Kate Fox, que dizia, entre outras coisas, que todo aquele movimento espiritista era fraude. Em 21 de outubro, na Academia de Música de New York, Nova York, Margaret Fox organizou uma exibição para revelar como produzia estes sons misteriosos com a articulação do dedo do pé. Ela fez uma demonstração pública que foi comentada na edição de 22 de outubro de 1888 do jornal The World de Nova York. Tudo não passou de um truque. Por isso se explica que nunca se encontrou o corpo de Charles Rosman, nunca se provou que ele sequer tenha existido. Não era senão um personagem fictício, né? Tudo foi um truque. Bem, o fato é que um ano depois, pressionada, né, pela sua situação financeira, Margaret tentou dizer que aquela retratação, né, tinha sido um erro, né, tinha sido porque ela tinha dito que era tudo mentira e truque, porque foi pressionada a dizer que era mentira e truque. E aí ela tentou voltar a fazer sessões espíritas, né? Mas não colou, porque ela tinha também mostrado como o truque era produzido, né? As irmãs morreram um pouco depois, na pobreza, né? Evitada pelos seus ex-apoiadores, né? Tiveram vários problemas, né? Enfim, mas isso não vem ao caso. O fato é que foi mostrado publicamente que era um truque. Bem, mas e quando parece que o médium revela algo que de fato não teria como ele saber? Não seria a prova de que é o espírito que comunica? Ou seria o demônio tentando enganar? Então a pessoa vai lá num médium querendo consultar, né, e ter uma mensagem de um ente querido. E de repente o médium escreve uma mensagem com muitas coisas genéricas, estou bem, não se preocupe, mas às vezes aparece alguma informação que não tinha como ele saber. Não parece que de fato é o espírito que está revelando algo ali? Ou seria o demônio tentando enganar? Bem, também aqui há a possibilidade de truque, né? No nosso tempo, eu cito um caso, não vou dizer o nome, mas vocês podem pesquisar nas redes sociais. Um médium, ele anunciava as suas sessões e ele pesquisava nas redes sociais, né, as informações de pessoas que possivelmente estariam na sua sessão. E colhendo as informações nas redes sociais, ele elaborava mensagens supostamente de um espírito, né, de alguém que havia falecido, e também aí ele sabia, então ele foi na página de uma pessoa e viu, faleceu a avó dessa pessoa, né? O nome dela era tal, né? E colhia algumas outras informações da pessoa ali nas redes sociais. E aí quando ele colocava a mensagem, né? Então, né, a pessoa foi lá, e aí, olha, estou recebendo a mensagem da sua avó Helena, né? Nossa, eu nem sequer disse que minha avó chamava Helena, e ele está dizendo, né, a mensagem está se apresentando como sendo da avó Helena. Tá vendo? Só pode ser o espírito que está se manifestando. Truque, porque ele já tinha visto o nome da avó nas redes sociais, né? E outras informações que às vezes apareceria na mensagem e não seria senão truque, porque antes ele tinha pego informações nas redes sociais. É um caso presente, real, isso está nas redes sociais, como disse, podem pesquisar sobre isso. Mas e antes das redes sociais? Como isso poderia ser feito? Então a pessoa às vezes chegava num centro que frequentava, tem os assistentes, ou tem pessoas ali, conversa, às vezes alguma informação você diz sem perceber.
essas informações, a partir dos assistentes ou de algumas pessoas que já estavam ali, chegam até o médium. E ele, às vezes, escrevia a mensagem, contando com essas informações que ele recebeu, e pareceria nas mensagens que o espírito estava revelando coisas ocultas que não teria como o médium saber. Tudo não passaria de um truque. Quer dizer que todos os médiums são fraudadores e trucam? Não. A maior parte das mensagens são genéricas, como já foi dito, mas às vezes pode acontecer sim alguns que trucam e por vezes fenômenos parapsicológicos. Vou dar um exemplo. Uma neta vai a uma sessão para buscar entrar em contato com o espírito da sua avó, né? De repente, ela era a neta predileta, mas o médium não sabe dessa informação. E de repente, né, o médium escreve a mensagem, né, supostamente pelo espírito da avó, né, minha querida, né, estou bem, pode ficar em paz, mas eu sei o quanto você sofre pela minha partida, ó minha predileta. É difícil para você, né, o fato da minha partida. Então ali aparece, né, ó minha predileta, tá vendo? O médium não sabia que a neta era a neta predileta e apareceu na mensagem. Isso só pode ser de fato um indício de que o espírito da avó é que está comunicando. Não. O médium pode ter captado telepaticamente essa informação, ou por chamada hiperestesia indireta do pensamento, ou quando não, né, por truque, ou por algum outro mecanismo, né, às vezes acertou, chutou e acertou, né, também pode ser. Mas, por vezes, fenômenos parapsicológicos de hiperestesia indireta do pensamento, ou popularmente chamado telepatia, poderia explicar. Então, por alguma forma telepática, a médium captou essa informação, ela entra em estado alterado de consciência para psicografar. Então, não é que ela está fraudando, ela está em estado alterado de consciência. E esse dado que captou de que a neta era predileta, ela vem na mensagem como se fosse o espírito da avó dizendo. Mas é tão somente uma elaboração psicológica. Como no sonho, né? No sonho, às vezes, aparece pessoas falando uma coisa que foi outra pessoa que disse, as coisas se misturam a partir daquilo que nós cremos. Tudo não se trata senão de fenômeno psíquico ou parapsicológico. Bem, esse tema é complexo, aqui a gente não está abordando uma explicação completa de como tratar estes fenômenos, né? Talvez em vídeos posteriores a gente possa aprofundar um pouco mais essa explicação científica destes fenômenos. Mas o fato é que boa parte das mensagens de espírito de mortos são generalidades que qualquer pessoa pode escrever. Por vezes existem truques e por vezes existem fenômenos paranormais, parapsicológicos que explicam estes fenômenos. Então, não se trata nem de ação do espírito do morto e nem ação de demônios. Então, o que há de fato é truques que foram desvendados e fenômenos psíquicos. Bem, dentro do estudo desta fenomenologia, né, só para mostrar que de fato não se trata de comunicação de espírito dos mortos, mas fenômenos psicológicos, a pessoa em transe acredita que é o espírito que está dizendo algo, mas é o seu próprio inconsciente que está elaborando tudo isso a partir da crença. Existe uma experiência desenvolvida para mostrar que essas supostas comunicações dos espíritos não são de fato comunicação de espíritos. É a chamada, entre essas experiências, a experiência da senha. Então, como funciona essa experiência? Alguém escreve uma senha e deixa num cofre. E quando se comunicar depois da sua morte, fica com a proposta de colocar e transmitir a senha que foi deixada em cofre. Essa experiência foi repetida várias vezes. Trago aqui uma delas. Oliver Lodge, um grande físico e também um grande mestre do espiritualismo, né, dessa crença em comunicação com os mortos. Ele deixou uma senha em 1930. Em 1931, num discurso na Universidade de Oxford, ele prometeu que quando morresse iria fazer de tudo para se comunicar. Faleceu em 1940.
Bem, esse envelope que ele deixou num cofre foi aberto somente em 1954, 14 anos depois da sua morte. Ao longo desse tempo, foram catalogados mais de 130 médiuns que disseram ter recebido mensagens de Oliver Lodge, que era uma pessoa conhecida no seu tempo. Bem, quando abriu-se a senha, percebeu-se que nenhum desses médiuns tinha nas suas mensagens transmitido a senha que Oliver Lodge tinha deixado no cofre. Ou seja, nenhuma dessas mensagens era mensagens do seu espírito. Eram tão somente mensagens de pessoas que acreditavam que estavam escrevendo por conta do espírito de Oliver Lodge. Mas era tudo psicológico, psíquico. Algumas pessoas até imitavam o seu estilo, mas era um fenômeno psíquico. Então, isso só para dizer, né, dentro das experiências científicas, né, uma das provas de que não se trata de fato nem de comunicação de espírito e nem também de demônios tentando enganar. Né? São fenômenos paranormais, parapsicológicos. E as casas mal assombradas? Elas são assombradas por espírito de mortos ou por demônios? Porque também, dependendo da crença, alguns vão dizer, são espíritos, né, que estão ali. Então, uma pessoa da família que faleceu e era muito apegada, ou porque tinha algum problema com alguém e não tinha se resolvido, então ela fica ali e causa barulhos na casa. Então, tem que rezar para a alma dela, né, por exemplo, para acabar esses fenômenos. Ou são demônios que estão ali, né, atormentando as pessoas. É uma coisa ou é outra? Na verdade, não se trata nem de espírito e nem de demônios. Primeiro é importante dizer, não há nada na Escritura sobre a possibilidade de demônios ou espíritos assombrarem casas ou lugares. Isso não está na Escritura nem no magistério da Igreja. Isso é crença popular por conta de fenômenos reais que não se sabia explicar. Muitas vezes, fenômenos esses ligados a truques conscientes e inconscientes. Então nós temos vários casos, tá? De pessoas que trucavam barulhos estranhos para chamar atenção. Né? Então há muito truque. Mas também existem, mais raramente, fenômenos parapsicológicos ligados àquilo que é chamado de telergia. O corpo humano tem energia. Né? Existe energia mecânica, energia cinética, energia hidráulica, energia elétrica em nosso corpo, eletromagnética. Então, teoricamente, energia humana pode se desprender do corpo e causar um barulho. A não ser também, né, barulhos causados por questões naturais, vento, né, questão do calor, dilatação, né, há diversas explicações naturais, mas também dentro, né, dos fenômenos psíquicos, paranormais, parapsicológicos, se aventa essa possibilidade de energia humana que se desprende e pode causar um barulho. Então se trata de fenômenos físicos, fenômenos naturais. Não existe casa mal assombrada. Tira as pessoas, coloca câmeras. Não tem barulho, não tem movimentação de objeto, nada. São as pessoas que assombram a casa. Seja fraudando barulhos misteriosos, ou seja, fenômenos naturais acontecendo inconscientemente, porque esses fenômenos de energia que se desprende do corpo humano e às vezes causa, por exemplo, um barulho, é inconsciente. De uma pessoa que está com alguma perturbação psicológica, algum conflito, alguma coisa assim, e aí energia se exterioriza e causa esses fenômenos. Fenômenos naturais não são nem causados por espíritos, nem por demônios. Tira a pessoa, não acontece nada. Né? Se trata de fenômenos naturais. Bem, como conclusão, podemos dizer que a Bíblia não ensina que demônios se disfarçam de espíritos de mortos para enganar as pessoas. Isso não está na Bíblia. Também o magistério da igreja não ensina isso. Inclusive o magistério da igreja fala sobre essas questões como superstição, fraude e ilusão. Se trata disso. Né? A Bíblia e a igreja falam do pecado em se buscar contato com o espírito. Então é um pecado. E dá a entender que isso é, como disse, superstição, fraude e ilusão. Então, a igreja não afirma a possibilidade nem de espírito se comunicar, nem de espírito possuir alguém,
muito menos, né, de se fazer exorcismo de supostos espíritos, nada disso, ou de espírito que na verdade seria demônios disfarçados para enganar as pessoas, nada disso a igreja ensina. Tudo isso não são senão crendices que vêm por diversas influências e crendices populares que foi adentrando no cristianismo e muitos cristãos, até santos, por conta de fenômenos que não se sabiam explicar e se atribuíam, ora a espíritos, ora a demônios. Ah, mas não pode ser um espírito, então é um demônio disfarçado de espírito. Tudo crendice e a questão de que não se sabia explicar alguns fenômenos que depois foi se compreendendo, né, e foram explicados naturalmente, mas é interessante perceber, a igreja nunca ensinou, né, que o demônio se transforma em espírito para enganar, ou que, de fato, demônios ou espíritos podem assombrar uma casa, por exemplo, ou se comunicar, ou que é necessário, se aparece uma alma do purgatório, rezar pela pessoa. Isso não é doutrina da igreja. Tudo isso é crendice, né? Pura crendice. Ok? Bem, assim encerramos este vídeo. Curta, compartilhe e nos acompanhe, né, no curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos.